A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos, irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos findando mais um trimestre das lições bíblicas. Nós estamos agora para estudar a lição de número 12, que é a penúltima lição desse trimestre, deste ano. E para nós é uma grande alegria e uma sensação de um bom trabalho realizado, né? Não é fácil durante a semana conciliar com o trabalho, com o estudo, preparar a lição, preparar a aula, gravar o vídeo, depois ter todo aquele percurso para editar, fazer toda a edição, renderizar o vídeo e depois fazer o upload lá no YouTube. Mas quando a gente vê assim uma série de lições já pronta, nós ficamos alegres porque o trabalho valeu a pena. Então, que Deus continue abençoando os irmãos inscritos que têm nos ajudado em oração, com apoio para a realização desse trabalho, né? Que assim a gente possa divulgar a palavra de Deus, cooperar com a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Você ainda que não é inscrito, se inscreva e assim nós estaremos abençoando a sua vida e, de certa forma, ensinando a palavra de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos desde já. Na série EBD Aulas em Vídeo, nós vamos estudar a lição do número 12, que tem por título Sabedoria Divina para a tomada de decisões. Amém? Vamos tomar por base o texto áureo da lição, que encontra-se em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. A verdade prática diz assim: Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises mais difíceis e inesperadas. A nossa lição ela gira em torno da família de Davi. Todos nós conhecemos Davi, aquele jovem que matou o gigante Golias com aquela funda, com a pedra. Ele venceu ali em nome do Senhor, deu vitória ao povo de Deus. Mas no contexto dessa lição nós vamos ver aqui já um capítulo da vida de Davi, onde ele está no final da sua vida, onde Davi se encontra já com a idade avançada e também doente, deixando assim para aqueles que pudessem contemplar a necessidade que ele tinha de passar o reino, a coroa, ao seu sucessor. E nós vemos um episódio importante aqui na vida de Davi, pelo fato de que havia uma crise na família de Davi. Se a gente analisarmos toda a história da trajetória de Davi, uma vez que se tornou rei e a sua família cresceu, Davi ele foi um servo de Deus, uma pessoa que teve um coração voltado para Deus. Davi ele foi uma pessoa, como diz a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Foi um bom guerreiro, foi um homem destemido, um homem que tinha uma fé inabalável em Deus, né? Mesmo quando ele tropeçou, quando ele pecou com aquele adultério, ele foi um homem que se arrependeu, que voltou-se para Deus, clamando pelo seu perdão. Então, foi um homem que teve uma vida exemplar, como um servo de Deus, foi um bom rei,
Isso as Escrituras deixam bem claro. Primeiro, ou seja, depois de Saul, ele assumiu o reino, que Deus havia tirado, rasgado o reino de Saul, passando assim para Davi, porque Deus se agradou de Davi. Então ele foi um rei que reinou bem em Israel. Mas, como pai, Davi não foi assim um pai tão bom, digamos assim, na questão de educar seus filhos, de preparar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Nós vemos que na vida de Davi, a família real, houve muitos casos de crises, né? Houve a rebelião de Absalão, enquanto Davi ainda tinha vigor para conduzir o reino. Absalão quis tomar o reino. Houve uma crise muito grande nesse período. Nós vemos também o caso de incesto entre os filhos de Davi. E isso mostra que a sua família não estava sendo bem conduzida. A sua figura paterna não provia uma boa conduta, de certa forma, para os seus filhos. Davi não mostrou ser um bom pai para educar os seus filhos. Isso é o que a gente pode ver dentro do contexto. Nós vemos aqui, nesse tempo que se encontra Davi, já velho, doente, prestes a chegar ao fim da sua vida, ele, até esse momento, não havia preparado nem anunciado o novo rei. Davi havia prometido, não digamos assim, não de forma oficial anunciada, que Salomão seria o próximo rei após Davi. Algumas pessoas, como o profeta Natã e sua esposa Betseba, havia essa promessa, mas até então não houve nenhuma comunicação para que o povo soubesse que o próximo rei seria Salomão. Então aparece aí no cenário, uma vez que Davi ficou enfermo, certamente já não podia se apresentar ao público, né, para fazer o seu papel como rei de Israel. Então o seu filho Adonias, irmão de Absalão, tentou usurpar o trono de Davi. Adonias, ele tomou uma posição sendo uma pessoa soberba, não consultou o pai, não tinha aprovação do pai, não tinha também aprovação do conselho do rei, dos seus assessores, e nem tampouco era da vontade de Deus. E também não se vê da parte de Adonias, que consultou ao Senhor, que buscou orientação de Deus, não se vê nada disso. A gente vê um jovem que estava apenas tomando o reino para si, sem que houvesse aclamação, sem que houvesse algo que fosse predito pelo rei, né? Porque o certo era o rei passar o trono, a coroa, o reino, para o seu sucessor. Isso teria que ter a declaração do próprio rei. Mas Adonias estava estava usurpando de forma soberba, arrogante, ele fez isso. Então, fez um grande banquete, chamou pessoas importantes, mas não estava nesse meio nem Davi, nem os profetas, nem sacerdote,
nem em seus irmãos, como Salomão. E já deixou pessoas para fazer o anúncio, fazer todo aquele marketing, né, que Adonias é rei. E o rei ainda respirava. Aí nós vemos o que diz a Bíblia. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 2, diz assim: quando vem a soberba, então vem a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Então, Adonias, ele não estava agindo com sabedoria. Adonias não estava sendo humilde nessa parte. Ele se aproveitou da fragilidade, da velhice, da enfermidade de seu pai para tomar o trono para si. Então, essa atitude foi uma atitude soberba, tirana. E a Bíblia mostra que o profeta Natã chegou para Betseba e disse um conselho que ele procurasse, se apresentasse ao rei e dissesse a ele, porque o rei nem sabe que Adonias é rei. Se declara rei. E Betseba foi lá, procurou o rei e disse que não tinha prometido que Salomão seria o seu sucessor, que herdaria o trono, e porque agora Adonias reina, o rei não sabia. E esse conselho do profeta, né, de uma certa forma abriu os olhos do rei, e o rei ouviu, viu que havia realmente uma crise ali, havia um problema. Uma das falhas que nós vemos aí de Davi é porque ele não preparou desde o início o seu sucessor e deixou margem para que um dos seus filhos tentasse mais uma vez usurpar o trono. Então nós vemos aí uma crise e uma necessidade de uma decisão. Davi não foi assim um pai tão bom no sentido de educar, porque diz a Bíblia que ele não contrariava Adonias. Então Adonias era um tipo de jovem que fazia, aprontava e o pai não contrariava. Então essa liberdade desenfreada desencadeou esse ato de usurpação da parte de Adonias. Então, Davi, mesmo na sua velhice, mesmo na sua enfermidade, ele tomou a decisão certa, né? Deus ainda deu sabedoria e lucidez para que ele tomasse a decisão certa, assim passando o reino para seu filho Salomão, como estava já uma coisa certa, né? Desde que ele ainda, nos seus dias de reinado ainda com vigor, havia prometido. Aí nós vemos aqui na Bíblia, no capítulo 1 de 1 Reis, e o versículo 11 por diante, que diz assim: então falou Natã a Betseba, que é a mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, entra o rei Davi, dize-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, porque, pois, reina Adonias. Então, ela levou esse conselho
para o rei. E assim Salomão foi consagrado como um novo rei de Israel. Porque já havia um juramento de que Salomão seria o rei. E para quem tem uma visão política com relação a Davi, porque na realidade Adonias seria, dentro da linhagem real, o da vez que seria rei. Pois morrendo seu filho, seu irmão Absalão, ele ficou como o primeiro da linha sucessória. Mas quando se trata do reino de Israel, não era um reino comum. Davi reinava, era um homem comum. Mas, sobretudo, Deus, Jeová, era sobre aquela nação. Então, o reino de Davi foi um reino próspero, foi um reino que venceu muitas batalhas e muitas guerras, porque Davi era com Deus. Ou seja, Davi tinha um coração voltado para Deus e Deus garantia a vitória, porque, sobretudo, tinha que prevalecer a vontade de Deus para que aquele reino fosse próspero e prevalecesse sobre as nações. Então, de certa forma, jamais Adonias conseguiria tomar o reino, porque de forma alguma Deus permitiria que entre o seu povo se levantasse um rei caprichoso que tomasse o reino, porque ele não estava praticamente tentando tomar o reino de Davi, ele estava tentando tomar o reino que Deus dava a quem ele quisesse. Então, Davi já tinha jurado, né? E Deus já tinha se agradado de que Salomão seria rei no lugar de seu pai. Então assim aconteceu. Então a soberba de Adonias logo veio a desonra. Então, morrendo assim Davi, Salomão assume o reino. E nós podemos observar que Salomão ele teve que tomar uma grande decisão, uma decisão muito importante. Como a lição fala sobre sabedoria divina para a tomada de decisões, Salomão, antes de Salomão mesmo, os três personagens principais que aparecem aqui, Davi, Adonias e Salomão. Mas nós vemos outros personagens que tiveram que tomar decisões importantes, e para isso precisou de sabedoria de Deus para tomar uma decisão certa. Adonias tomou uma decisão tola. Ele tentou usurpar o reino sem o consentimento do pai, sem a vontade de Deus, e isso veio problemas para a sua vida. Davi não resolveu isso, chegou a uma velhice e isso acabou desencadeando esse conflito. Um dos seus filhos tentou usurpar o reino, mas ele, quando teve que tomar a decisão, ele tomou a decisão certa, ele foi sábio. Nós vemos também Natã, o profeta, tomando uma sábia decisão em aconselhar a mãe de Salomão, que o rei não sabia que seu filho Adonias era rei, que para ela salvar a sua vida de seu filho teria que apresentar o rei e dizer que o rei já havia jurado que Salomão seria rei, mas quem está reinando era Adonias, e o rei não sabia disso. Então nós vemos aí que Natã, como profeta, estava arriscando até a sua vida, mas ele tomou uma sábia decisão.
Betseba também foi sábia em atender o conselho do profeta. Procurou Davi e assim relatou aquilo que lhe aconselhou. E aquela decisão foi importante, porque ali abriu os olhos do rei. E ele, assim como foi jurado, fez o seu filho Salomão ser rei. Então, é muito importante ter sabedoria nas tomadas de decisões. E agora que Salomão assume o reino, tudo bem, ele era filho de Davi, para Deus, não importa se é primogênito, se é o segundo, o terceiro ou o último da linhagem, mas se Deus escolheu aquele há de ser o rei. Davi, ele tinha um dos seus propósitos, era construir o templo, porque ele não achava certo, ele não aceitava de estar dormindo em palácio, enquanto a Arca da Aliança, que era símbolo da glória de Deus, estava em acampamento, numa barraca, num santuário portátil. Então, ele desejou em seu coração em fazer um templo onde a glória, a presença de Deus fosse permanente ali, naquele centro, naquele santuário. Mas Deus não permitiu. Mesmo que o profeta tinha dito, faça tudo conforme o seu coração, né? Mas isso que o profeta havia dito a Davi não foi de Deus, né? Talvez o profeta apenas aprovou, porque tudo que Davi fazia, Deus, de uma certa forma, aprovava. Deus aprovava muitas coisas que Davi fazia, mas nessa parte Deus não aprovou. Deus não permitiu que Davi fizesse um templo para colocar as peças do tabernáculo ali. Deus havia dito que Davi era um homem de guerra, derramou muito sangue e que seu filho era quem haveria de fazer esse templo. E assim Davi, ele preparou o material, deixou certo para quando o seu filho assumisse o trono e fosse fazer o templo, tivesse ali material, tudo preparado. Mas agora Salomão assume o reino. E diz a Bíblia que em Gibeão ele foi sacrificar ao Senhor. E Deus falou com ele. Nós vemos aqui na Bíblia. Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 3 por diante, que diz assim: Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: Deus, pede o que quiseres que te dê. Deus dizendo para Salomão: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que ele existe, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão.
a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Então nós vemos aqui que diante dessa decisão, uma vez que Deus se apresentou a Salomão em sonhos e disse a ele: o que é que você quer, o que você pedir, eu vou conceder, eu vou fazer. Salomão, ele não foi insensato, ele não foi soberbo, ele não foi usurento, ele não pediu nada que fosse fútil, que fosse pessoal, que beneficiasse a si mesmo. Ele não pediu glória, ele não pediu riqueza, ele não pediu vitória sobre reinos. Pelo contrário, ele pediu um coração entendido, ele pediu sabedoria, ele pediu que Deus desse a ele essa capacidade para reinar, para conduzir e julgar o seu povo dentro da sua realidade naquele reino. Então nós vemos que Deus se agradou dessa posição, dessa escolha de Salomão. Então a decisão de Salomão foi sábia, ele pediu sabedoria, ele pediu entendimento. E Deus deu a ele um coração sábio e entendido. Não houve mais sábio do que ele. A sua fama se estendeu a terras remotas. Muitos vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Então Salomão teve um reino próspero de início, um reino de muitas conquistas diplomáticas, porque ele não só unificou o reino de Israel, exaltou esta nação, mas também ele abriu novas realidades com relação ao reino, porque os outros reis antes de Salomão, como Davi, né, e até mesmo Saul, foram reinos que viveram mais em guerra, em conquista, em tomada de nações. Porém, Salomão, ele estabeleceu uma nova realidade no reino de Israel. Salomão, ele passou a ter mais ação diplomática, mais comunicação. Salomão fez alianças. E isso foi uma grande evolução no reino de Israel. Então foi um reino próspero, foi um reino de paz, de descanso. Não houve guerras nesse período que Salomão reinou. E construiu o templo, né? Deus deu a ele sabedoria, entendimento, até para ele conseguir matéria-prima para preparar tudo aquilo, pegando também o material que Davi, seu pai, já havia reservado, já havia guardado. Então, ele teve que tomar uma decisão sábia. Pediu o que era realmente importante para conduzir aquela nação. Construiu o templo com sabedoria. Ele teve um coração entendido para poder levar adiante aquela obra que já era algo do coração do seu pai. Então Salomão, ele teve um reino próspero, foi um reino de muitas conquistas diplomáticas, mas chegando assim a uma análise na vida de Salomão, ele teve um bom começo, teve uma boa ascensão, teve um bom início,
mas lá na frente começou a ter alguns declínios. Declínios estes que levou à idolatria. Salomão, nessas suas diplomacias, teve muitos casamentos, e esses casamentos ele acabou aceitando muitos costumes, e acabou que aquelas mulheres acabou fazendo com que seu coração ficasse voltado para a idolatria. Então, essas conquistas acabou, de uma certa forma, prejudicando. Então, a lição ela fala de sabedoria divina para a tomada de decisões. Salomão ele tinha um coração entendido, ele fez uma boa decisão em pedir a Deus sabedoria, mas se tornou um homem sábio, entendido, mas nenhum conhecimento substitui um coração voltado para Deus. Então, o começo, a ascensão de Salomão foi uma ascensão iluminada, gloriosa. Deus abençoou, Deus exaltou, pediu sabedoria e Deus se agradou da sua decisão. Deu a ele, além de sabedoria, coração entendido, riquezas e glória. Mas Salomão acabou lá na frente desviando o seu coração e começou a entrar idolatria, costumes, coisas que não agradavam a Deus. Teve conhecimento, teve entendimento, mas não teve sabedoria para buscar a Deus e obedecer, fazer a sua vontade. Então, houve assim um declínio na vida e no reinado de Salomão. Tanto é que quando ele passou o reino para seu filho, Roboão, os anciãos procuraram seu filho, porque o povo já não aguentava. Salomão, para manter aquela pompa no seu reino, estava cobrando tributos pesados, e o povo não estava aguentando manter toda aquela regalia do reino. Salomão, por tanto buscar glória, acabou esquecendo do povo, não estava mais procurando fazer a vontade de Deus, e ali estava o povo sofrendo. E quando o seu filho assumiu o reino, os anciãos procuraram e pediu a ele que, se ele fosse mais flexível, que atendesse mais o povo, que ele fosse mais flexível do que o seu pai, o povo seria um com ele. Mas o que é que acontece? O seu filho, sendo rei, ignorou o conselho dos anciãos, dos sábios, sendo tolo, procurou conselhos dos seus amigos, daqueles da sua idade, de imaturos, e acabou subjugando mais o povo. E isso resultou em quê? Em um grande conflito que houve a divisão do reino. Então, infelizmente, a gente vê uma ascensão boa, uma entrada bonita de Salomão no reinado, né? Mas que houve lá na frente um declínio, e isso foi passando também para o seu filho, e o seu filho também foi um péssimo rei. E isso devido ao quê? Decisões precipitadas. Se buscarmos a Deus, pedindo a Ele sabedoria, nós tomaremos as decisões certas. Mas quando o homem ignora a sabedoria de Deus e toma as decisões
pelo seu próprio entendimento, pela sua própria vontade, acaba fazendo o povo sofrer, o reino, e assim problemas irreparáveis. Mas o que é que a Bíblia diz? Tiago 1,5, ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Então, busque a Deus, peça sabedoria, seja na nossa vida familiar, no nosso lar, seja na sociedade, seja no trabalho, seja na igreja, na obra de Deus, não importa o que você faz lá, mas em toda a nossa vida nós temos que tomar decisões. E nós devemos tomar cuidado para não tomar decisões precipitadas, decisões erradas. Então precisamos buscar a Deus para que nos dê sabedoria, para que possamos tomar decisões certas. Davi, no final, tomou uma decisão certa. Natã fez uma decisão certa. Betseba fez uma decisão certa. Salomão fez uma decisão certa. Quando foi pedir a Deus, Deus disse a ele, o que você quiser, eu vou te dar. Então, ele fez uma decisão certa, pediu o que era realmente certo. Ele pediu sabedoria, um coração entendido para conduzir o povo de Deus naquele reino. Só que depois houve um declínio, porque todo conhecimento que o homem pode ter, entendimento, jamais vai substituir um coração voltado-se para Deus. Então, Salomão, no final da sua vida, ele não foi uma pessoa fiel até o fim. Houve esse declínio no reino, houve desvio, houve idolatria, e isso acabou fazendo com que o seu reino tivesse esse declínio. Mas nós vemos aí o exemplo também de Adonias, que fez uma péssima decisão em querer usurpar o trono, indo contra o seu pai e indo contra Deus. Então, que possamos aprender com essa lição, a tomar sábias decisões, buscar a Deus para que Ele nos dê sabedoria. Quantas pessoas sofrem porque tomou decisões precipitadas? Quantas pessoas estão lidando com problemas até hoje por causa de más decisões? Quantos obreiros, quantos líderes no ministério têm problemas, enfrentam situações adversas? Por quê? Fez decisões erradas. Então, que possamos buscar a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que nós possamos tomar decisões certas nas circunstâncias da vida, naquilo que Deus permitir, onde nós possamos chegar, e precisamos de decisões, que é a sabedoria de Deus seja abundante em nossas vidas. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Espero que esta aula tenha dado a você um bom respaldo, um bom subsídio para que você possa lidar com a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?